O carro passa e daí faz o barulhão. Não, mas maravilha, que bom. Gostei. Ó, posso começar? Posso começar? Tranquilo? Pode, eu vou colocar você aqui só no layout. Vamos lá. Gostei muito da fala do Felipe, agradeço muito a oportunidade mais uma vez, justamente para poder aprender um pouco e refletir, acho que muito pertinente vários desses pontos que o Felipe colocou para nós aqui. Eu já fiquei matutando aqui, Felipe, isso aqui vai dar pano para manga para algumas discussões num futuro não muito distante entre nós aí, tá? Bom, de antemão, assim, o que eu gostaria de falar aqui e o que eu trouxe de fala para nós refletirmos nesse momento com os irmãos aqui. Primeiramente, Álvaro e Felipe e os demais que estão nos assistindo, né? Acho que a maçonaria, como o Felipe falou, ele é feito a partir de indivíduos e esses indivíduos estão atrelados ao seu contexto histórico. O surgimento da maçonaria, propriamente dito, não vou nem me referir especificamente à maçonaria primitiva ou à maçonaria operativa durante o período da Idade Média, mas à maçonaria especulativa, sobretudo a partir da Constituição de Anders, lá em 1723, quando nós damos início àquilo que seria a maçonaria moderna, nós temos uma característica fundamental dentro de um contexto específico. E o contexto é exatamente o contexto que vai ser idealizado lá na bandeirinha da Revolução Francesa a partir daqueles 3 principais ideais, que é o ideal da liberdade, o ideal da fraternidade e o da igualdade. E o Felipe falou muito bem isso, e eu, ouvindo atentamente aqui, falei assim, cara, dá para fazer uma conexão bem bacana com isso, para a gente poder refletir. O que eu gostaria de trazer dentro desse contexto? Ou seja, maçonaria moderna, dentro de um contexto iluminista, tem uma visão de mundo e uma visão de homem muito específico também. E essa visão de homem, ela está atrelada a um contexto político, econômico e social. Vejam, qual é esse contexto? A burguesia, que é uma classe de artesãos, comerciantes, pessoas que até então eram marginalizadas, necessariamente estavam fora do contexto do antigo regime, da nobreza, não pertencia à estratificação social daquele contexto, portanto, ou melhor, pertencia, mas pertencia às margens. E esse contexto trazia uma série de sofrimentos para esse povo. E, ao mesmo tempo, esses artesãos, comerciantes, começam a provocar uma certa transformação social. Transformação essa que vai culminar na famosa Revolução Francesa. É uma revolução muito estudada, o Álvaro, que é um historiador, o Felipe também, como historiadores, podem demonstrar com características muito mais detalhadas daquela que eu pretendo aqui, não é esse o objetivo, mas eu quero destacar exatamente o que é que movimenta, que é essa visão de homem. É uma visão de mundo em transformação. Transformação essa que naquele antigo regime não funciona mais. É uma visão de homem em transformação. Transformação essa que naquela concepção da nobreza, dos senhores feudais, já não estava mais respondendo aos anseios daquele povo. E por isso eles então se reúnem, fazem uma revolução, e o ideal que une pessoas, grupos, classes sociais tão diferentes é esses ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E aqui acho que é um ponto importante nesse primeiro momento para a gente poder refletir e lançar luz aqui. Liberdade e igualdade, e por que não também fraternidade, são antagônicos, são conceitos contraditórios. Toda e qualquer sociedade que quer garantir liberdade e igualdade vai ter um problema. E esse é o problema que esses do século XVIII, europeus, os fundadores da maçonaria e também os defensores desse ideal iluminista vão ter que tentar dar uma resposta, vão ter que resolver esse imbróglio. Porque, vejam, é muito simples. Se um Estado, se um país, se um reino, se uma nação concede liberdade aos seus, essa liberdade vai fazer com que todos os membros da sociedade, porque eles são diferentes, vão buscar suas condições e sua vida material de forma diferente. Portanto, eles vão se desenvolver de maneira desigual. Ao passo que, se você, então, defende uma igualdade, você vai ter que garantir, então, ou melhor, impedir certo grau de liberdade, para que não haja essa disparidade. Por
Por que estou trazendo essa ideia? Porque esse é um problema muito real. É muito fácil hoje, porque está na nossa Constituição, ou porque são ideais colocados numa bandeira, ou porque são ideais defendidos dentro de uma sessão em loja, de garantir, porque nós defendemos a liberdade e a igualdade, sem pressupor esse antagonismo. Então é preciso mostrar o seguinte, são dois conceitos complexos, e dois conceitos que exigem uma atenção muito grande, e que se você, dentro de uma loja, garante a liberdade de pensamento, a liberdade de desenvolvimento, seja espiritual ou material, dentro de uma loja, você vai ter desigualdade nela. E essa desigualdade não é ruim em si, mas faz parte de um pacote. Se você quer garantir a igualdade, você vai ter que tolher a liberdade em certo grau. Por isso que é um problema, não é fácil de resolver, e instituições como a maçonaria tentam colocar no mesmo contexto ideais diferentes e antagônicos como esses. Mas a pergunta então mas dá para conciliar? É possível conciliar? Devemos conciliar ou não devemos conciliar? Eu acho que devemos, é uma busca. Não é necessariamente algo que já foi alcançado, porque é um debate que ainda hoje nós vemos. Ou o governo libera o povo para garante a sua liberdade e, portanto, há uma desigualdade muito grande. Estou falando de desigualdade em vários sentidos, não apenas uma desigualdade social, econômica, mas uma desigualdade de desenvolvimento físico, material e, por que não, também num plano espiritual. Então, é assim que funciona. Se vem o Estado e impede essa liberdade em vistas à igualdade, nós vamos ter esse problema. O fato é o seguinte, meus caros e minhas caras, que quando nós nos deparamos com isso, nós vamos nos deparar com uma visão de mundo específica. O sujeito moderno, e, portanto, defensor desse ideal, querendo conciliar esse ideal, é um sujeito que defende a possibilidade de resolvermos isso de maneira racional. Os cristãos tentaram fazer isso, e, de certa forma, a maçonaria operativa também tentou fazer isso, num plano, poderíamos dizer assim, espiritual, na Idade Média. Sem grandes sucessos, mas avançando em muitos pontos, mas sem grandes sucessos de resolver isso. Talvez não seja a meta resolver isso, mas tentou conciliar. A instituição Igreja Católica é uma forma de resolver isso. As outras instituições também. Assim como o Estado tenta garantir isso. Mas o fato é que, na modernidade, os defensores desse ideal e que estão na base da criação dessa instituição chamada maçonaria especulativa, sobretudo a partir, como eu estou fazendo esse recorte, a partir da Constituição de Anderson, lá no século XVIII, eles têm uma visão de mundo, de que é possível conciliar esses elementos antagônicos e totalmente diferentes entre si de maneira racional. De maneira racional. Não é apenas um apelo emocional ou espiritual, mas é possível fazermos isso racional. Há uma crença na razão. Esse é o traço distintivo desse movimento e desse momento histórico chamado iluminismo, chamado o ideal do esclarecimento ou do Aufklärung, né, para falar de um termo alemão que caracteriza esse movimento de um jeito mais preciso. E aqui, meus caros, eu quero trazer à tona aqui um conceito, na verdade, um autor, né, que é o autor, um dos principais, ou talvez não principal de importância, mas de principal de ser famoso, de ser reconhecido como tal, que é o filósofo chamado Immanuel Kant. O Kant traz alguns argumentos que eu acho que é muito legal para a gente poder pensar nas nossas sessões em loja e nessas dúvidas ideal da liberdade e da fraternidade. Só é possível garantir que as pessoas possam ser livres, e aqui eu vou colocar num combo aqui, livres, emancipados, autônomos. Livres, emancipados e autônomos. Só é possível garantir isso se o indivíduo for um sujeito que faz uso da sua razão, da sua capacidade racional. Daí alguns me perguntam, eu estou me colocando como professor aqui, que o Álvaro falou assim, nós precisamos de um momento mais acadêmico, e aqui vou me dar o direito de ser um acadêmico e de fazer referências a um professor, mas os meus alunos me perguntariam mais ou menos assim, professor, como é que funcionaria esse uso da razão? E o Kant, eu responderia, usando Kant aqui, dizeria o seguinte, fazemos uso da razão, nesses termos que eu estou falando, quando colocamos a nossa capacidade de dialogar numa discussão entre iguais. Ele vai chamar isso de fazer uso público da razão.
uso público da razão. Isso está lá num texto, para quem quiser aprofundar depois a discussão, um texto do próprio Kant chamado Resposta à Pergunta o que é o iluminismo, ou, se formos traduzir aqui, o que é o esclarecimento, ou o que é o Aufklärung, que é esse movimento. E o Kant vai dizer, é preciso, para que a gente possa garantir a liberdade, essa emancipação e esse esclarecimento que é fruto desse contexto histórico, garantir por meio de um uso público da razão. Como é que funciona isso, professor? Me explica melhor. E ele funciona mais ou menos assim. E aqui vocês vão entender a importância de uma instituição como a maçonaria nesse contexto. Uma reunião de homens que tenham liberdade, ou seja, que não está sendo coagido, se reunindo para buscar a verdade de um assunto específico e que se reconhecem como iguais. Qualquer analogia, qualquer semelhança com uma sessão em loja é mera coincidência. Não, não é mera coincidência, porque é exatamente esse contexto, e é nisso, pelo menos, que eu vejo como um valor fundamental de uma instituição como a maçonaria, de poder garantir um espaço onde a gente consegue dialogar livremente, sem coerção, mas reconhecendo-nos mutuamente como homens e mulheres, no caso, livres, como seres humanos que estão em pé de igualdade, entre iguais. E aqui vem a característica, se a gente consegue fazer isso, de fazer uso da nossa razão num espaço de escolares, de entendedores daquilo que está sendo discutido, então conseguimos avançar nesse processo de nos tornar esclarecidos. Só que esse esclarecimento ele passa por vamos dizer assim, um certo confronto. E aqui o Felipe mencionou um pouco do problema, na verdade não é um problema, mas é uma característica humana nossa, que é essa característica da sociabilidade. Ele defende a ideia da tolerância, achei brilhante, Felipe, gostei muito do modo como você abordou isso, e eu diria o seguinte, aqui fazendo uso do Kant, que é o autor que eu gosto e me familiarizo muito dentro desse contexto, que é um outro trechinho de texto que ele fala assim, o ser humano vive um complexo muito interessante em sociedade. Ele vai chamar de uma insociabilidade sociável. Nós somos seres sociais. Dependemos da instituição, dependemos da convivência, queremos estar no meio do nosso. Nosso irmão colocou ali, né? Como é bom os irmãos viverem juntos, bem unidos, né? Como é bom estarmos em sociedade, mas é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Fazer uso de uma característica que nos é própria, como é a característica racional, e, portanto, dar a liberdade de defender posições contrárias e contraditórias dentro de uma instituição como essa, é às vezes se espinhar, é às vezes ter que discutir. Não é uma discussão que vai nos desunir, mas é uma discussão que busca o melhor entendimento sobre um assunto. E aqui nós temos uma questão muito importante. E aí eu conecto com o tema da fraternidade. Se nós conseguirmos, dentro de uma instituição como essa, criar um espaço de um uso público da razão, em termos kantianos, como estou sugerindo aqui, né? E fazemos isso de maneira fraterna, e aqui o tema da fraternidade ele é a importância, talvez alcançaremos isso que o Felipe colocou, com algumas ressalvas, que é o tema da tolerância. Talvez conseguiremos nos colocar no lugar do outro de um jeito mais tolerante. Eu colocaria o termo ainda, Felipe, de um jeito mais empático, a partir de uma perspectiva de uma empatia. E essa empatia é exatamente essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E, Felipe, aqui eu colocaria aqui como exemplo prático, o mesmo exemplo que você deu, né? A maçonaria, ela é uma maçonaria jovem, mas que está constantemente em contato, para não falar conflito, né, necessariamente, porque não é um conflito, mas é em contato com gerações anteriores. E esse contato, às vezes, gera certos atritos, mas se o espírito fraterno, de fato, nos governa, então aprenderemos mutuamente uns com os outros. E fazendo uso da nossa capacidade racional, nos tornaremos cada vez mais esclarecido, mais autônomo, mais livre e, ao mesmo tempo, mais igual. Parece que resolve esse problema que eu apresentei aqui da igualdade e da liberdade. E me parece que é a tentativa de uma instituição de dar conta desse problema.
Não estou dizendo que ela resolve, mas é uma tentativa, uma boa tentativa. Cada um vai julgar por si próprio a partir de experiências que tem em loja. O fato é que essa característica fundamental do uso da razão, ela precisa ser resgatada. Agora, vou falar um pouco de experiência como maçom. Às vezes é o que falta em loja. Minhas experiências, elas são variadas, mas há algumas que não são tão prazerosas assim, justamente porque nos falta, às vezes, esse tato, e me coloco, e me incluo nessa discussão, nos falta, às vezes, esse tom fraterno. É preciso dar a garantia de liberdade. Só que, será que vocês estão preparados para viver com alguém que pensa diferente? É muito comum num discurso daqueles que estão entrando na maçonaria. O Álvaro acabou de mencionar que tem candidatos aí querendo entrar na ordem, né? É muito comum dizer, nós somos uma instituição de homens livres. E aqui fazemos uso da razão, se fôssemos colocar em termos kantianos, para que possamos pensar, discutir. É uma reunião de homens livres, de bons costumes, em busca de um ideal que é a verdade. E encontra-se em Gadu. Ora, será que vocês estão preparados para fazer parte de uma comunidade de homens livres de fato? E aqui eu vou colocar um exemplo, que é um exemplo que nós vivenciamos em pandemia, por isso que o nome da fala aqui tem a ver com uma espécie de uma reflexão sobre o legado que a pandemia nos deixou, e a minha análise, isso aqui é muito pessoal, é muito minha análise mesmo, o legado que essa pandemia nos deixou é um legado, pelo menos tem sido, a gente pode mudar isso, né? Mas pelo menos tem sido um legado de um povo extremamente individualista. Como assim? Explica melhor isso. Quando a gente vê cenas lamentáveis, e a gente viu de montão nos noticiários, motorista de ônibus que é agredido porque o usuário do ônibus não queria usar máscara, e tínhamos uma regra, e essa regra dizia, usa máscara, o sujeito não usa, há um conflito e o motorista é agredido. Pessoas dentro de uma perspectiva, vou usar o Black Lives Matter, no sentido de entender que dentro de uma perspectiva de racismo, ainda há determinações pela cor do indivíduo, ou porque ela é uma mulher, ou porque ele não pertence ao gênero que nós identificaríamos como heteronormativo, mas de um homoafetivo, de uma perspectiva homoafetiva. E eu dei um exemplo, e eu gostaria de terminar a minha fala aqui, num dia em loja, mostrando um pouco de pensamento que a gente faz em Homens Livres, que é um exemplo que a gente gosta muito de falar, de um sujeito histórico que tem uma aura, por conta da cristandade, mas é um sujeito histórico, verdadeiramente histórico, que é a figura de Jesus Cristo. Eu fico imaginando, e me permitam o devaneio aqui, meramente especulativo, não para ofender ninguém, mas apenas para me colocar como um pensador, pensando em me colocar no lugar de outras pessoas, eu fico imaginando como seria um sujeito de bons costumes, livre de bons costumes, num contexto judaico-cristão, surgimento na época da vida pública de Jesus, lá no ano 30, mais ou menos, na época da era cristã. Eu fico imaginando o que seria um homem livre de bons costumes. E o exemplo que eu dei é exatamente isso. O homem livre e de bons costumes, diante de uma mulher adúltera, agiria como? O homem livre de bons costumes, diante de um pecador público, agiria como? O homem livre de bons costumes, diante de um leproso, agiria como? Se nós formos pegarmos Jesus como exemplo de uma transcendência, de um grau de liberdade, de conhecimento da humanidade acima de qualquer perspectiva, porque é um sujeito histórico realmente admirável e brilhante nesse sentido, como será que ele reagiria de acordo com as nossas ações em loja hoje? E faço essa provocação porque o que eu tenho visto, e a pandemia parece que escancarou muito desse individualismo e desse conservadorismo de ideias um tanto quanto às vezes retrógradas, é exatamente essa característica. Como é que nós agiríamos se fôssemos um Jesus? E aí, como é que nós agiríamos sendo homens de bons costumes na época de Jesus, diante
de um sujeito que não está usando a máscara, ou diante de um sujeito que usa máscara e exige do outro que use máscara, diante de um sujeito que é negro e que exige seus direitos, e que de repente há todo um preconceito racial e social diante disso, que o marginaliza e o ignora, diante, ou seja, daquilo que nós vamos identificar hoje como as minorias sociais. Como é que nós estamos agindo enquanto loja, enquanto irmãos fraternos, e como é que nós nos colocamos no lugar dos outros? Termino com isso para dizer o seguinte: me parece que um homem livre de bons costumes, e me permita o devaneio, como nós vemos muitas vezes hoje em loja, parece que atacaria a pedra na mulher adulta, parece que não curaria o leproso em dia de sábado, parece que relegaria à marginalidade o pecador público e o cobrador de imposto, porque parece que o homem livre de bons costumes hoje está rotulado muito mais com uma característica do que inclusiva. Se me permite o termo, está em nossas mãos modificar essa imagem. Está em nossas mãos, talvez, fazer diferente para que o legado de uma pandemia que escancarou as mazelas humanas, que escancarou as crises que nós já vivenciávamos, mas que parece que reverberou com muito mais força, nos leva, então, a pensar em alternativas diferentes. Oxalá que, ao visitar a loja de vocês, possa encontrar exemplos e reflexões de homens livres e, ao mesmo tempo, defensores de um movimento fraterno de acolhida mútua. Oxalá a gente não veja a exclusão ganhando da inclusão. Oxalá a gente possa viver como fraternos, como os nossos fundadores propuseram, e de maneira ética, capaz de olhar o nosso contexto e dar uma resposta atual, ao invés de apegar-nos a perspectivas conservadoras que não nos dizem mais respeito porque entraram em demodê. Mas essas são reflexões de um acadêmico que me permitiu aí, o professor Álvaro, a fazer essas reflexões e que me coloco à disposição para as perguntas junto com o professor Felipe. Professor Felipe, não sei se é professor, mas doutor Felipe, em História. Valeu, Álvaro. Fico